capítulo 5, verso 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, repita comigo, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram, lá não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Queridos, a igreja estava começando, a igreja estava florescendo, e junto com a igreja, junto com o manifestar da glória de Deus, de Atos capítulo 2, o que impulsionou a igreja a crescer, o que impulsionou a igreja ir para fora, para ministrar, para pregar, para curar, para ser usada por Deus, foi a força do Espírito Santo de Deus. E a força do Espírito Santo impulsionava a igreja e dava intrepidez para ela, para que ela pudesse ministrar, para que ela pudesse abençoar aqueles que estavam à sua volta. De modo que logo na primeira mensagem, nas primeiras pregações, almas se convertiam, 3.000 almas, e vidas eram acrescentadas dia após dia à igreja do Senhor. O texto vai dizer que sinais e prodígios eram realizados, vidas eram libertas, a sombra dos apóstolos curava, pessoas ressuscitavam, pessoas tinham contato direto com o Senhor, porque Deus estava manifestando a sua glória, estava manifestando e derramando da sua unção, da sua graça sobre a igreja. Deus, na sua vida, em muitos momentos, vai derramar da sua graça, da sua misericórdia, você vai ver da sua bondade. Vão existir momentos na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, de fartura, mas também vão existir momentos de escassez, vão existir na sua caminhada com Deus, no seu momento de relacionamento com Deus, momentos em que você vai ter íntima comunhão, você vai ver milagres, você vai ver maravilhas, mas também vão existir momentos de escassez, vão existir momentos de sequidão, vão existir momentos em que muitas vezes você não vai enxergar aqueles sinais que você já viu no passado. Então, queridos, nós precisamos estar atentos ao momento em que nós estamos vivendo.
a situação da nossa vida espiritual, em que momento, em que fase do nosso relacionamento com Deus estamos. Porque aqui a igreja florescia, a igreja começava, a igreja crescia, e saiba que toda vez que você crescer espiritualmente, que você se desenvolver espiritualmente, todas as vezes em que você aumentar o teu relacionamento com Deus, hostes da maldade vão se levantar contra você. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, uma sirene toca no inferno. Todos os momentos em que você se aproximar do teu Criador, em que você deixar de analisar as coisas simplesmente pelos olhos naturais e começar a analisar com os olhos da fé, uma sirene vai tocar lá no inferno, avisando, aquele ali está usando a fé, aquela ali está buscando em Deus, aquela ali está vivendo um relacionamento com Deus, Deus está operando em favor dela. Não era assim com Jó? Jó temia o Senhor, oferecia sacrifícios a Deus, reunia sua família diante de Deus. Quando Satanás chegou diante do Senhor, Deus falou para Satanás, olha, não viste meu servo Jó, que é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás disse, também tu dá tudo para ele. Na realidade, Jó estava servindo a Deus. E quando você serve a Deus, quando você busca a Deus, quando você compreende que você também é uma ferramenta nas mãos de Deus, que você faz parte do arsenal de Deus para esse tempo, que você é uma bomba nas mãos de Deus, uma bomba poderosa, pequena, mas poderosa, nas mãos de Deus. Quando você compreende que quando você é servo, quando você se humilha, quando você se quebranta na presença dele, ele te usa. Satanás não gosta disso. E a Bíblia diz que levantou-se inveja da seita dos saduceus, grupo poderoso, grupo de oligarcas, grupos de homens que eram da alta corte, que estavam com responsabilidade, que tinham e que coordenavam as coisas do templo. Esses homens se achavam os donos, os responsáveis por coordenarem todas as coisas. Logo, que grupo, que partido era esse que se levantava, que era capaz de afrontar a história deles, o passado deles, aquilo que eles viveram todo esse tempo? Eles estavam acostumados com uma religiosidade, de repente começaram a falar de um Jesus que foi morto na cruz, começaram a falar de um Jesus que veio a esse mundo, que morreu crucificado, mas que ressuscitou, e que está fazendo milagres, e que está fazendo maravilhas. E a Bíblia diz que eles, movidos por inveja, colocaram os discípulos na prisão. Autoridades colocam homens pequenos na prisão. Autoridades colocam homens, às vezes alguns até sem instrução, na prisão. Meu irmão, vamos falar a verdade. Quando uma autoridade nos coloca ou vem contra nós que somos pessoas comuns, meu irmão, para a gente ser solto, vamos falar a verdade, no nosso sistema hoje, ou em qualquer outro sistema, quando que é solto, irmão? Espera aí 5, 10 anos, 20 anos para ser solto. Espera trocar a autoridade. Quem sabe você vai conseguir um dia ser solto. E esses homens foram presos pelas autoridades humanas, mas existiam e eles estavam sujeitos a uma autoridade maior, a autoridade de Deus. E a Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, Deus trabalhava. Será que você pode repetir isso? Enquanto os homens dormem, Deus trabalha. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Enquanto você descansa, Deus trabalha em teu favor. E a Bíblia diz que então de noite, quando todos dormiam, quando todos achavam que aqueles discípulos já estavam liquidados, presos, a Bíblia diz que a tranca da prisão se abriu. E aqueles homens saíram. Aqueles homens estavam fora.
E o anjo, o Senhor vai até as portas, abre as portas da prisão, os leva para fora e Deus dá ordem para eles. Porque Deus te solta, Deus te liberta, Deus faz uma obra na sua vida, mas Ele dá ordens para você. Você sujeita a sua vida a Deus, você sujeita a sua vida ao Senhor, você se prostra diante dEle, porque Ele quer falar algo com você. Eu vou repetir, nessa noite, Deus quer falar algo com você. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos. E Deus falou para eles: voltem e ensinem na sinagoga, vão para o templo e falem da palavra de vida. Que expressão interessante. Palavra de vida. É a palavra que ressuscita, é a palavra que traz vida, é a palavra que quando toca ossos secos, faz com que eles ganhem carne e tornem-se em vida. É a palavra que faz com que você, morto espiritual, caído, derrotado, destruído, quando ela toca em você, quando ela encontra fé no teu coração, essa palavra faz você ficar de pé espiritualmente. Essa é a palavra de vida. É a palavra que Deus colocou no teu coração. É a palavra que Deus nos capacita a dizer. É a palavra que Deus nos enche e coloca em cada um de nós para que nós possamos transbordar em vida. É por isso que nós falamos de uma nova vida. É a capacitação de Deus para ministrarmos vida numa geração morta. É a capacidade que Deus nos dá para ministrarmos a vida de Deus em sepulcros que já estão fechados para muitos, mas que ao tocar da mão de Deus, essas vidas vão ressuscitar, corações vão se colocar de pé. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu posso ver já joelhos se quebrantando, se dobrando diante do Senhor. Porque não olhamos com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E a Bíblia diz que eles então ouviram essa palavra e foram para o templo. E o que é que eles faziam no templo, pastor? Eles ensinavam. Eles estavam no templo ensinando. Escute, meu irmão, aquilo que você vive, aquilo que você passa, é a capacitação de Deus para que você possa ensinar aqueles que estão à sua volta. As experiências que você está tendo, elas são simplesmente para que você se torne um professor melhor. Porque você pode ler no livro, você pode aprender raiz quadrada, você pode aprender sobre os elementos da natureza, você pode aprender os elementos químicos, sobre a física, sobre movimento, sobre inércia, o que quer que seja, você pode aprender. Mas quando você passa, quando você vive, quando você tem experiência, você fala com propriedade. Quando você experimenta na prática, você se apropria desse conhecimento. E o desejo de Deus, querida, é que você se aproprie do conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz para que você fale da vida, é porque a palavra de Deus, ela está para mudar a sua vida, assim como a palavra que sai dos teus lábios deve mudar a vida daqueles que estão próximos de você. Quando a palavra de Deus diz para você falar da vida, é porque você tem que viver aquilo que Deus tem para a tua vida. É porque você precisa viver, nós precisamos viver a palavra. E eles então ensinavam no templo. Quando então chega o sumo sacerdote e o conselho dos anciãos, no outro dia, quando eles encontram e vão atrás dos apóstolos, eles vão no cárcere, e daí eu vejo que a confusão que o Espírito causa naqueles que não compreendem as coisas do Espírito de Deus. A confusão que é para alguns a tua vida quando você está sujeito à mão de Deus, à ação de Deus. É aquilo que Paulo vai dizer que é loucura para este século. É aquilo que as pessoas vão achar que é doido demais.
porque você está sujeito debaixo da mão do Senhor. E aquele que vive pelo Espírito de Deus não é discernido por ninguém. Ninguém consegue descrever, entender ou prever as tuas ações, porque as tuas ações estão debaixo da mão do Senhor. E esses homens, na sua racionalidade, quando eles vão procurar os apóstolos, eles vão até o cárcere está vazio. Eles olham para as sentinelas, irmãos, e as sentinelas estão na porta do cárcere, preparadas, uma de cada lado, como se os discípulos ainda estivessem lá, mas a cela está vazia. As autoridades estão confusas. Esses homens inteligentes e sábios que representam uma tradição, eles não sabem o que fazer. Porque Deus agora assumiu o controle. Deus estava no controle da história, no controle da vida dos discípulos, no controle da vida dos servos de Deus, igualzinho Deus está da sua. Eles estavam guardando o cárcere vazio. Se a gente fala isso, que loucura, né? Vou pagar alguém para tomar conta de um cárcere vazio? Vou contratar alguém? Vou dar ordem aos soldados para que eles fiquem protegendo e guardando nada, como sentinelas. Prisão vazia. Sabe, tudo que Satanás quer te colocar numa prisão, meu irmão. Na prisão do medo, na prisão que te imobiliza, que te incapacita. Talvez aqueles discípulos poderiam pensar: nossa, esses homens são muito mais poderosos do que nós. Mas existia um Deus que estava confirmando em cada coração quais eram as palavras e ações que eles precisavam tomar e dizer. Meu irmão, tudo que Satanás deseja é te enclausurar, te encarcerar, te prender, te colocar num lugar em que talvez coloquem seguranças, guardas a postos, para te fiscalizar, para você não ter liberdade, ação. E é por isso que você precisa estar atento a quais são as armas e estratégias que o inimigo tem usado para tentar te enclausurar e buscar em Deus a saída que só Deus tem. E buscar em Deus a resposta que só Deus pode te dar. Buscar em Deus o milagre que só Ele pode fazer. Porque, meu irmão, para sair da prisão, para ainda que saísse da prisão, né, qual era a nossa reação, meu irmão? Se a gente é solto, se a gente é liberto, a nossa reação é: eu vou sair daqui, vão me matar, vão querer me julgar, esse julgamento está viciado, com certeza vão me condenar. Mas é nessa hora que a gente não pode usar, né, do nosso medo, da nossa racionalidade humana e confiar no Senhor. Confiar no Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite, irmãos. Que a gente possa confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, confiar nas suas palavras, porque aquele que dá ordem é o Deus que é fiel, é o Deus que está contigo, é o Deus que está presente, é o Deus que te guarda. Quando aqueles homens viram que o povo estava ensinando no templo, e meu irmão, a palavra daqueles homens era poderosa, porque eles ensinavam não como quem ensina porque leu num livro, porque aprendeu, mas eles ensinavam com a sua experiência de vida. E aquelas pessoas começaram a se interessar por aquela mensagem, aquelas pessoas que estavam em volta começaram a ser atraídas por causa daquela mensagem, a ponto de agora os guardas ficarem com medo e falarem: não, vamos levar eles com calma, com mansidão. Porque existe um Deus que guarda, existe um Deus que protege.
Sabe, podem fazer tudo com você, podem te colocar na prisão, podem te humilhar, podem te rebaixar, mas só toca na tua vida se Deus permitir. Só toca na tua vida se o Senhor permitir. E eles então levaram novamente esses homens. E quando eles chegaram no Sinédrio, verso 28, eles disseram: sacerdote, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Meu irmão, você vê a dificuldade que esse homem tem de falar o nome de Jesus. A dificuldade que esse homem tem de falar a palavra Jesus. Porque esse nome é poderoso. Nesse nome há poder. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos. As curas ocorrem por causa do nome de Jesus. É no nome de Jesus que você é liberto, que você é liberta. É no nome de Jesus que todas as coisas ocorrem e acontecem. A Bíblia diz que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. É no nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. E por que então que nós estamos deixando de usar o nome de Jesus? Por que então que nós estamos deixando de buscar ao Senhor por meio de Jesus? Por que então que a igreja está deixando o lugar da adoração, o lugar da santidade, o lugar da busca, o lugar de estar perto de Jesus? Para o entretenimento. Por que que o nome de Jesus tem perdido para outras causas, para ficarmos maratonando séries na TV? Por que que o nome de Jesus tem perdido para outros instrumentos tecnológicos? Porque estamos deixando de lado o nome que está acima de todo nome para nos dedicar a outras causas, a outras ações. Ah, Senhor, enquanto o Senhor está querendo te usar, meu irmão, enquanto o Senhor está querendo me usar e fazer maravilhas nas nossas vidas, nós estamos com preocupações humanas e naturais. Aleluia. Toda família, existem situações que não queremos mencionar. Em toda casa, toda família, às vezes existem problemas que nós queremos colocar debaixo do tapete. É aquela pessoa que a gente não menciona o nome, lembra? Do desenho Encanto, não falamos do Bruno. É aquele nome impronunciável. Fulano, traidor, é diferente. Esse daí tem que ser excluído da família. Então não falamos o nome dele. Não falamos o nome dela. É aquele que traz vergonha. É aquele que traz humilhação. É aquele que quando nós pronunciamos, a gente fala, nem fala nessa palavra. Ou é aquela situação que a gente evita falar, justamente porque nos traz memórias ruins, porque nos lembramos de situações que nos envergonham, que nos entristecem. Esse homem evitou falar o nome de Jesus. Mas o que é curioso, queridos, é que muitos hoje na igreja estão também evitando o nome de Jesus. Estão evitando usar o nome de Jesus para buscar o milagre. Estão evitando usar o nome de Jesus para buscar a resposta. Estão evitando usar e buscar a Deus no nome de Jesus, o nome poderoso. E por causa disso, a igreja está perdendo o seu poder. Nós estamos nos aproximando de um período eleitoral. E nesse período nós falamos muito de representatividade. Nós vamos votar para que alguém nos represente. O nosso Deus, Ele quer usar você para que você represente o nome dEle aqui na terra. Enquanto você vai dar um voto de confiança no candidato,
Talvez você não mereça, eu não mereça, mas Deus deu um voto de confiança em você. Ele disse: eu escolho você. Eu escolho, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus erros, eu te escolho para realizar uma obra que aos nossos olhos parece impossível. Realizar uma obra que aos nossos olhos parece que não vamos conseguir. E é essa igreja desacreditada, fraca, pequena, que aos nossos olhos parece que vai sucumbir, que vai perecer. É essa igreja que Deus quer usar com ousadia e com coragem. E diante das autoridades, irmãos, diante de homens que poderiam colocá-los na prisão, aqueles homens disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa nós servirmos a Deus, adorarmos a Deus, do que adorarmos ou servirmos as leis dos homens. Porque em primeiro lugar está o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso Deus te reveste, meu irmão, nessa noite de coragem. Coragem para buscar, coragem para interceder. Às vezes a gente está cansado. Às vezes, irmãos, nós estamos numa situação de estafa humana, natural. E nós precisamos descansar. Mas às vezes nós estamos com preguiça espiritual, com cansaço espiritual. E saiba que quando nós estamos numa situação de cansaço, de estafa espiritual, é importante a gente falar aqui de cansaço, porque esses homens não dormiram, irmãos. O anjo acordou eles de noite, lembra? Você repetiu comigo. O anjo acordou eles de noite, e eles ficaram até o outro dia, ensinando das maravilhas de Deus. É o Deus que renova as tuas forças. É o Deus que não só te capacita, mas Ele é capaz de trazer renovo sobre você. É o Deus que é capaz de fazer com que você tenha não só coragem, mas Ele é capaz de renovar as tuas forças, para você falar do nome de Jesus, das maravilhas que Jesus tem feito na sua vida. Para pensar quantas coisas Deus já fez. Para pensar quantas coisas Jesus já não realizou na tua vida. Quantos milagres Deus já não fez. Quantos livramentos. Quantas portas já não se abriram. Quantas vezes Deus já não te livrou da morte, meu irmão. Quantas vezes você olhou e tinha um sepulcro aberto te esperando. Mas de repente veio a mão do Senhor, aleluia. Aquela que nos resgata, aquela que nos livra. E o Espírito Santo vem no nosso coração dizendo: fui eu que fiz, é eu que te capacito, é eu que te uso, é eu quem quero fazer grandes coisas na tua vida. Sou eu. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Não há nenhuma explicação que possamos dar acerca da sua origem. Ele simplesmente é. Ele é Deus. Ele é o Senhor. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te guarda. Por isso, não podemos tratar Jesus como simplesmente aquela ovelha esquecida. Tratar Jesus como um amigo comum em que simplesmente o ignoramos ou ignoramos a sua palavra. Sabe, não tem pessoas que a gente se torna tão comum que a palavra dela já não tem peso na nossa vida. Pessoas que a gente se torna tão comum que às vezes a palavra dela a gente ignora. Acontece muito isso dentro de casa. Filho não ouve a palavra da mãe, a palavra do pai. A mãe está falando 10 vezes, não faz isso. Aí quando alguém lá de fora fala a mesma coisa que a mãe, que palavra maravilhosa. O pastor está pregando 10.000 vezes a mesma mensagem. Aí vem o pastor lá de fora, meu Deus, Senhor, que mensagem tremenda.
E às vezes a gente é assim, irmãos. Entramos no comum com Jesus. Jesus diz para nós, não, você representa algo. A tua palavra representa algo. E a minha palavra precisa representar algo para você. A minha palavra precisa representar a vida para você. Quando o povo de Israel estava se preparando e Deus estava se revelando e falando e dando os 10 mandamentos e derramando das suas bênçãos e trazendo sobre o povo uma lei, ele disse, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Porque esse é o desejo de Deus, que possamos escolher a bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que esses homens queriam matá-los. O desejo desses homens não era acabar com a carreira deles. O desejo deles não era acabar, deixá-los na sarjeta, empobrecidos, sem casa, sem família, não. O desejo deles era matá-los. O que é que você tem medo, meu irmão? Às vezes nós temos medo de morrer, às vezes nós temos medo de ficar pobre, de ficar velho. Tem gente que tem medo de ficar velho, apesar de estar velho. A gente tem tanto medo no nosso coração, medo de ser humilhado, medo de falar em público. A gente tem tanto medo. Mas qual é o nosso maior medo? E esses homens, diante das autoridades, tiveram coragem. Porque eles tinham um medo maior. O maior medo deles era ficar sem a presença de Jesus. E o maior temor da igreja, meu irmão, é ficarmos sem a presença do Espírito Santo. O maior temor que deve cair sobre a igreja é ela ficar fria, sem vida, seca, sem a presença do Espírito Santo, sem a unção de Deus, sem a graça de Deus derramada. Esse deve ser o maior medo da nossa vida. Porque se a gente tiver a presença do Espírito Santo, a gente pode estar no deserto, que Deus faz sair água da rocha. A gente pode estar numa situação de escassez e o milagre acontece, meu irmão. Porque se a gente está com a presença do Espírito Santo na nossa vida, ainda que todos tenham nos abandonado, existe um Deus presente conosco, existe um Deus que ainda faz milagre. Essa igreja entendeu, queridos, que se eles estivessem com o Espírito Santo na vida deles, se eles estivessem colocando o Senhor em primeiro lugar, no verso 32 ele diz, Deus usando o apóstolo Pedro, dizendo, e nós somos testemunhas desses fatos, nós o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Que se eles obedecessem ao Senhor, se eles fossem fiéis ao Senhor, o milagre os acompanharia. A graça de Deus estaria junto com eles. As misericórdias de Deus estavam com eles. É por isso, irmãos, que nós precisamos aquietar o nosso coração. Há uma busca hoje, no mundo gospel, evangélico, por números, por pessoas. Há uma busca, Senhor, por poder. Há uma busca de cada um de nós por realização, por ser feliz, por encontrar, talvez, o melhor trabalho, mais recursos, uma busca humana, natural. Mas nada disso adianta, queridos. Essa corrida é uma corrida boa. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, mas você não pode deixar de lado a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque você representa essa luz. Você representa essa graça. Você representa o favor de Deus. A sua vida representa algo para aqueles que estão à sua volta. A sua vida representa o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje.
porque esse nome está acima de todo nome. Estamos reunidos aqui nessa noite, porque enquanto adoramos, esse Deus nos guarda. Enquanto exaltamos, enquanto Satanás acha que nos prendeu, enquanto os problemas da vida acham que te destruíram, esse Deus confunde tudo. E aqueles homens que achavam que tinham sob custódia os apóstolos, agora os apóstolos estavam indo até a presença deles por livre e espontânea vontade. Esses homens que achavam que os apóstolos estavam presos, se surpreenderam ao ver sentinelas guardando prisões vazias. Vai acontecer igualzinho na tua vida, meu irmão. Enquanto todo mundo acha que você está preso, encarcerado, acabado, Deus já fez o milagre, Deus já deu a resposta, a prisão já se abriu, o anjo já deu a ordem, você já foi liberto e você está vivendo a vida que Deus deseja, a vida que Deus quer, representando o reino de Deus nessa terra, porque foi para isso que Deus te chamou, para representar o céu aqui na terra, para ser representante dos céus em todo lugar que você estiver. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Muitas vezes estamos em guerra, irmãos. E é difícil ter paz quando a gente está em guerra. Entenda, hoje falei um pouco sobre isso de manhã. Uma irmã, pouco tempo atrás, depois do culto, me procurou. E ela falou que tinha uma intimação, que ela perdeu a pensão dela. Nessa intimação dizia que ela tinha perdido tudo. E ela falou, vou brigar na justiça, tal. E nós oramos por aquela causa. E essa irmã, depois, hoje, falou comigo, pastor, tudo certo, foi um erro de digitação. Veja, irmãos, às vezes um pequeno problema pode gerar uma grande confusão na tua vida. Às vezes uma notícia, da maneira como ela chega para você, pode causar um caos, pode te deixar deprimido. Às vezes a notícia, como ela chega, te pega no momento ruim, e aquela notícia pode acabar com a tua vida. Você pode perder as esperanças. Você pode entrar em desespero, em parafuso, pela forma como as notícias chegam. Eu quero que você abra os teus olhos, igreja do Senhor, porque às vezes as notícias estão chegando para você desse jeito, porque o inimigo quer que chegue desse jeito mesmo, para bagunçar a tua fé, para fazer você duvidar, para você entrar em desespero e deixar de usar as armas que Deus te deu. Então, às vezes, as notícias chegam com boca de outra pessoa, de outro. Quando vai chegar em você, parece que o tsunami está desse tamanho. Então, Deus fala, é o momento de botar a cara no pó, de buscar o Senhor. Porque se o tsunami é desse tamanho, existe um Deus que Ele é maior que o tsunami. E esse Deus te guarda. Eu não sei como foi a sua semana hoje, eu não sei quais foram as notícias que você recebeu hoje, eu não sei nem como vai ser a tua segunda-feira, mas eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, porque em primeiro lugar eu quero pedir para que o Deus que acalma a tempestade, acalma esse coração aí também, porque Ele pode, meu irmão, trazer paz no meio da tempestade. Ele pode trazer paz
no meio de uma perseguição, no meio de um momento de grande turbulência, Deus pode trazer paz, que a paz que excede todo entendimento, guarde o teu coração, guarde a tua vida. Ó Senhor, acalma essa tempestade, acalma esse vento, Senhor, acalma e aplaca, Senhor, essa ira contra a vida do meu irmão, contra a tua igreja, contra o teu povo, e abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente não seja guiado por palavras que foram levantadas só para nos desesperar, só para nos inquietar, Senhor, só, meu Pai amado, para nos trazer medo, desespero, desesperança. Oh Senhor, porque Tu és aquele que nos representa, Tu és aquele que está à frente, Tu és aquele que nos escolheu. Não fomos nós que Te escolhemos, Senhor, mas o Senhor escolheu nos representar, e o Senhor está acima de todo nome, está acima de todo problema, está acima de todo principado e potestade. Por isso a palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão, é que você é livre, livre para adorar, livre para bendizer o nome do Senhor. Você tem liberdade para levantar as suas mãos, para exaltar esse nome, para declarar o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia.